em 2 anos vivendo e trabalhando exclusivamente da internet, eu consigo te pontuar algo muito importante, que isso vai encurtar a sua caminhada, a sua jornada em pelo menos 6 meses a 1 ano no máximo. Realmente assiste o vídeo até o final, porque eu vou te mostrar 2 anos de experiência resumidos em um vídeo de apenas 6 a 8 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Moreira, eu tenho 21 anos e trabalho com a internet desde janeiro de 2023, quando eu abri a minha agência de marketing digital. Antes eu trabalhava exclusivamente como CLT em uma pousada sendo recepcionista no litoral norte de São Paulo. E realmente essa jornada de 2 anos passou voando, cara, passou voando. Parecia altos e baixos, baixos e altos, e ainda é assim um pouco porque é uma construção de carreira, é uma construção de empresa, é uma construção de pessoa. Então, naturalmente, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai gerando experiências que nos moldam. E aí a gente consegue manter uma certa constância, tanto em aprendizado, tanto em resultados, tanto também em momentos bons e ruins da nossa vida. Mas pensando nisso, eu queria trazer um vídeo diferente para vocês, um vídeo mais sem edição, mais conversando com vocês, porque eu pensei em algo bem importante. Alguns pontos que eu percebi serem extremamente importantes nessa jornada de 2 anos, que se eu contasse para outra pessoa, ou se alguém tivesse me contado antes, eu teria feito essa jornada de 2 anos em menos tempo. Eu teria conquistado essa experiência, esses bens materiais, essas viagens em menos tempo, se eu tivesse alguém para me falar a respeito disso. Mas o primeiro ponto aqui é o que você quer da sua vida, o que você quer no seu futuro e o que você quer, aonde você quer chegar. Você tendo definido isso, você já desenvolve um plano, né, um planejamento. Geralmente a gente cria algumas etapas. Mesmo que você não coloque no papel, não coloque no computador, você acaba criando algumas etapas na sua cabeça, de forma geral. Por exemplo, você quer ter uma casa legal, um carro legal, você pensa o quê? Geralmente é fazer uma faculdade, se formar, depois trabalhar alguns anos, financiar um carro, financiar uma casa, enfim. Tem esse tipo de planejamento de forma mais ampla que a maioria das pessoas acaba tendo e tudo bem. Até aí, bacana. A maioria das pessoas acabam tendo isso. Mas eu percebi uma coisa, que isso daí eu já aplicava antes, mas eu percebi mais nitidamente quando eu comecei a cair de cabeça no empreendedorismo, que é a questão do planejamento, é a questão de fato você realmente criar um objetivo e com base nesse objetivo você criar passos para chegar lá. Então você criar alguns indicadores-chave, por exemplo, para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, o seu objetivo é chegar e comprar uma casa de 500 mil. Então, beleza, fica muito amplo assim. Parece ser impossível, parece ser muito difícil. Você quer comprar uma casa de 500 mil em quanto tempo? Em 30 anos? Ou você quer comprar em 5 anos? Como que você vai fazer? Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa de 550 mil em 5 anos. Tem 2 possibilidades. Eu posso juntar esse dinheiro mensalmente até bater esses 5 anos e comprar à vista, ou simplesmente eu posso pegar esses 5 anos e juntar somente o dinheiro da entrada e financiar o resto. Então tem essas possibilidades. Por exemplo, se eu demoro 5 anos para comprar uma casa de 550 mil, em teoria eu teria que guardar 10 mil por mês para pagar à vista. Se eu quero só dar uma entrada de 20%, que é geralmente isso, eu teria que guardar R$ 1.800 por mês. Então, tendo em vista isso, a gente já sabe os indicadores-chave. Eu preciso, por exemplo, guardar isso para chegar nesse ponto. E aí, com base nesses indicadores-chave, você desenvolve um plano. Ou seja, como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Ou como que eu faço para conseguir aumentar minha lucratividade, para separar esse valor específico de 2 mil, 10 mil que seja, para todo mês eu conseguir conquistar um pouco desse objetivo. Então, essa parte de planejamento é algo que é muito importante, é um passo que a maioria das pessoas acaba ignorando, deixando só de forma ampla. Naturalmente a gente não tem muito discernimento sobre isso, mas é algo que eu percebi nessa minha jornada. Eu queria comprar um carro, então eu precisava saber como que eu faria, quanto que faria a prestação, por exemplo, quanto que eu teria que guardar e ganhar ao mês. Essa parte de planejamento é muito importante para você chegar no seu objetivo. Então, esses 2 anos com o digital já me fizeram pensar muito a respeito de planejamento, e realmente planejamento específico
não de forma ampla, porque assim eu consigo ter um pouco mais de controle das minhas ações, do que eu tenho que fazer e também dos indicadores e dos objetivos que eu tenho que alcançar. Pensando nisso também, eu percebi um ponto importante. Não adianta nada eu fazer toda essa parte de planejamento e não executar de fato. Então, a execução é importante. E como que eu posso executar? Primeiro, eu não vou te falar para você sair executando que nem um louco sem estudar. Por quê? Porque você vai se frustrar, vai bater cabeça e às vezes você acha que não dá certo, pode dar errado, que isso daí não é validado, enfim. Então, o que que eu recomendo para vocês? Busquem conhecimento, sejam autodidatas, estudem. Você não precisa de uma faculdade necessariamente para fazer dinheiro de fato. Você precisa de conhecimento, estudo. Então, essa parte de conhecimento, você tem que ser autodidata. Por exemplo, apareceu algo para você fazer. Você não sabe, aceita o trabalho, pesquisa no YouTube, aprende e faz o trabalho da melhor forma. Tenta se especializar, mesmo que seja de última hora, você precisa só levantar a caixa, aprenda. Ah, beleza, eu cobrei um pouco a mais, mas eu não quero aprender isso. Então, você tem que aprender a delegar. Ou seja, você tem que terceirizar essa questão. É passar para outra pessoa e aí essa pessoa vai cobrar de ti e você tem que tirar uma margem de lucro para você. É claro, você não vai contratar outra pessoa que o custo é maior do que você está recebendo de fato. Então, tem esses dois pontos. Delegar também e, é claro, buscar conhecimento. Mesmo que você delegue a sua operação por completa, você tem que entender cada setor. Eu não vou falar cada passo porque é muito específico, mas cada setor você tem que entender o básico. Porque senão você não sabe como cobrar, as pessoas podem te passar para trás, infelizmente tem pessoas assim. E também, é claro, você começa a criar mais consciência de quanto cobrar, enfim, lucratividade em si. Acredito que esses são os principais pontos, tem outros pontos, mas eu vou trazer em outro vídeo para que não fique longo e também para que eu tenha mais conteúdo com vocês. Inclusive, vou pegar aqui, eu tô fazendo o quê? Eu terminei uma linha editorial de um cliente, encaminhei para ele, ele aprovou. Agora eu vou finalizar o agendamento das publicações desse cliente. Vem comigo.